Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito do tema que aparece na seguinte matéria. Os Estados Unidos divulgam o texto do plano de paz com o Irã, enquanto Trump afirma que o acordo evita uma depressão mundial. O Trump tem que parecer alguém que evitou uma grande catástrofe, né? O grande herói do momento. Na verdade, toda essa situação de crise global por causa dessa guerra foi ele próprio que arranjou. Porque foram os Estados Unidos e Israel que atacaram o Irã e começaram toda essa crise a partir desse confronto. Então a responsabilidade dele é dele próprio, né, junto com o Netanyahu. Então ele não tem nada que querer parecer o herói do momento. Mas o fato é o seguinte, tá? Justamente por isso eu coloquei para vocês aí na capa do vídeo, na miniatura do vídeo, o título que eu coloquei. Porque o Irã fez os Estados Unidos aceitarem os seus termos, né? Foi justamente isso que aconteceu. Porque isso que foi anunciado pelos Estados Unidos, os pontos que apareceram ali, eles são basicamente o que o Irã vinha falando que apareceria. E o próprio Trump dizia que era mentira, né? Que não era aquilo, que o Irã estava sendo desonesto. E no final das contas, o cerne do que o Irã apresentou é justamente o que veio acontecer. Então, na verdade, o que o Irã fez? Ele manteve a sua conduta e fez com que os Estados Unidos aceitassem os seus termos. Então, é justamente disso que estamos falando aqui. Então, o Irã fez os Estados Unidos aceitarem esses termos no ambiente da própria guerra. Detalhe, uma guerra que não foi arranjada pelo Irã. O Irã não é responsável por essa guerra. O Irã foi atacado por Estados Unidos e Israel, respondeu a esse ataque, entrou nessa guerra e, no ambiente da própria guerra, fez os Estados Unidos aceitarem os seus termos, porque os Estados Unidos militarmente perceberam que não era possível atingir os seus objetivos. Estados Unidos e Israel não atingiram vários dos objetivos que haviam colocado, justamente por isso a vitória estratégica do Irã. Então, o Trump está aceitando os termos do Irã. O Trump está aceitando termos que o Irã apresentou anteriormente e que o Trump disse que era mentira. Repito, que o Irã era desonesto por vazar coisas que eram incorretas. E, na verdade, a base do que está aí é o que foi apresentado anteriormente pelo Irã. O que a gente deve observar é que qual foi o grande pulo do gato do Irã nessa guerra, né? Em que momento o Irã conseguiu reverter um quadro que poderia ser desfavorável, né? A partir do momento em que o Irã começou a responder pesadamente e rapidamente. E eu já falei com você sobre isso aqui. O assassinato do Ali Khamenei, figura aberta ao diálogo, figura que era contrária à construção de uma bomba nuclear pelo Irã, de armas nucleares pelo Irã, o assassinato dele é uma mudança de rumo no Irã. Por quê? Justamente porque ele ser assassinado por aqueles com quem ele esteve aberto para dialogar durante todo o tempo, isso foi simbólico. Tanto é que a partir desse momento, a partir desse confronto, desse último confronto entre Estados Unidos e Irã, entre Israel e Irã, o Irã muda completamente a sua conduta, respondendo pesadamente, rapidamente, inclusive gerando surpresa nos Estados Unidos, que subestimaram as respostas iranianas. De forma que esse acordo que foi desenhado aí, e temos que acompanhar dia após dia para ver se isso aí vai ser cumprido mesmo, né? Porque estamos falando aqui de Estados Unidos e Israel, né? Esse pessoal aí desrespeita acordos com a mesma facilidade com que troca de cueca, né? Supondo que eles troquem de cueca sempre, né? Então, o ponto aqui é o seguinte, é preciso monitorar, mas até o momento, e estamos falando de Estados Unidos e Israel, que atacam países durante negociações, né? Até o momento, o Irã impôs, sim, os seus termos, né? O pessoal pró-Estados Unidos, pró-Israel pode xingar bastante, pode falar o que quiser nos comentários aí, como costumam fazer, mas o fato é que os Estados Unidos sofreram uma derrota estratégica e tiveram que engolir termos que antes não aceitavam.
Ou seja, se tivessem sentado para negociar antes da guerra, sem tudo o que aconteceu, talvez conseguissem até termos melhores do que conseguiram, muito embora o Irã não estivesse aberto a fazer grandes concessões nem antes da guerra. Acabou que foi necessária uma guerra para o Irã reafirmar, viu? A gente queria justamente isso aí que vocês estão aceitando agora, né? O que apareceu aí nos pontos que foram apresentados? Eu não vou falar sobre todos, vou falar sobre alguns dos pontos importantes que apareceram nesse plano de paz. Algo que aparece ali e que deve ser monitorado com muita atenção é o cessar-fogo que restringe qualquer ataque, né? Inclusive, e aqui é importante, inclusive ataques de forças aliadas dos Estados Unidos contra o Líbano. Bom, aqui estamos falando de Israel. O que o Irã falou o tempo inteiro? Que não haveria acordo, as negociações não avançariam, se a questão do Líbano não entrasse também na discussão. A questão do Líbano entrou e os Estados Unidos aceitaram que não deve mais ocorrer ataques contra o Líbano. Bom, aí depende o quê? Depende de Israel. E aí a gente entra num território muito complicado, né? A gente entra aí num ambiente muito nebuloso. Por quê? Porque o governo Netanyahu é contra esse acordo, a destruição desse acordo ou a suspensão desse acordo depende de um ataque de Israel contra o Líbano, ou seja, depende do Netanyahu estragar o que ele quer estragar, que é a negociação. Agora, é preciso ver que tipo de situação pode ser criada com os Estados Unidos se ele fizer isso. Então é justamente aqui, é nesse ponto que segue a grande interrogação, né? O ponto de interrogação está aqui, né? Nessa etapa da discussão, que é o que Israel vai fazer. Eu estou fazendo essa pergunta já faz alguns dias porque essa pergunta ainda não foi respondida. Pode ser que Israel não faça nada? Claro, pode ser que Israel não faça nada. Agora, né, a gente sabe muito bem do que o sionismo é capaz. Então, convém a gente ficar observando essa situação. Outra coisa importante, né, que aparece nesse plano de paz, que é a suspensão das sanções contra o Irã, o que estava colocado antes, o Trump disse que não era verdade, e também a suspensão do bloqueio do dinheiro iraniano, então, que estava retido, né? São dois pontos importantes. Eu havia colocado anteriormente que o Irã poderia trocar a suspensão das sanções e do bloqueio do dinheiro por uma abertura do Estreito de Hormuz, e a coisa caminhou mais ou menos por aí mesmo, né? Isso já estava bastante evidente, lógico, porque nos pontos apresentados vazados pelo Irã, isso já estava colocado. E isso é razoável. Tanto é que o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã, ele garantiu que o Irã pudesse negociar justamente isso. Ó, agora eu tenho uma situação que antes não havia, aí eu troco isso pela normalização das nossas exportações, né? Pela queda das sanções contra a nossa economia. O que vocês acham? Ou vocês fazem isso ou a coisa não volta ao normal. Então, o ponto é esse, né? Então, temos uma situação que já era esperada e isso apareceu realmente no plano de paz. Outra coisa que apareceu e havíamos discutido aqui é a questão de uma indenização que aparece nessa discussão como fundos de reconstrução que estarão disponíveis para o Irã. Aqui temos um constrangimento do Trump, por quê? Porque o Trump, quando questionado sobre isso, se ele estaria indenizando o Irã, e ele jamais vai admitir isso, ele disse não sairão 10 centavos dos Estados Unidos. Isso são fundos que serão organizados e constituídos por forças aliadas dos países do Golfo, mas na verdade é um fundo à disposição do Irã por causa da destruição gerada pelos Estados Unidos. Então, de quem vai sair isso aí, a gente ainda vai ver. Mas o Irã está tendo acesso a fundos e era algo que o Irã havia colocado na mesa também. Mais um ponto que demonstra que o Irã estava correto quando apresentava anteriormente essa questão, né? Em troca disso, o que o Irã oferece? Porque sempre os dois lados oferecem alguma coisa. O Irã reabre o Estreito de Hormuz, claro que
sob observação, vai depender do que os Estados Unidos fizerem, não haverá cobrança de taxa. Isso será discutido com o passar do tempo, como será a organização do Estreito de Hormuz, se o Omã vai participar, como é que os países do Golfo vão participar desse processo aí também. O Irã disse que não terá armas nucleares, isso também já estava colocado, era a posição do Ali Khamenei, diga-se de passagem, então não tem nenhuma mudança aqui. O que o Irã fez agora foi manter o que ele já vinha colocando antes. E, ao meu ver, conseguiu ir até além do que estava colocado antes dessa guerra, sinal de que a guerra favoreceu o Irã, que teve força, né, nessa guerra aí. O que fazer com o urânio enriquecido? Temos um ponto de interrogação, porque isso segue em negociação, né? Então, o eixo da resistência continua sólido, mísseis e drones do Irã continuam sólidos, então o Irã não cedeu no que ele disse que não cederia. Fez uma guerra pesada e conseguiu o resultado que esperava. Após 60 dias, haverá apresentação de um acordo final com todos esses elementos que são importantes para chegar a um desenho final para pôr fim de vez a essa situação. De vez, pelo menos momentaneamente. A gente sabe que isso volta de novo, e de novo, e de novo. Pode ser até que a guerra volte depois de 60 dias. Agora, não sei se o Trump vai querer que a guerra volte daqui a pouco, né? Porque aí é encaminhamento das eleições nos Estados Unidos. Aí vocês perguntaram o seguinte nos comentários: será que a guerra volta depois das eleições? Ainda vamos ver. Que essa situação aí vai ter vários retornos, isso não tem dúvida nenhuma, né? O Irã continua ali como uma força, o eixo da resistência continua ali como uma força, o Irã continua com seu arsenal de mísseis e drones, o projeto sionista continua lá e os Estados Unidos continuam apoiando o projeto sionista, ou seja, o ambiente, né, a base que produz esses confrontos continua aí. Então esse confronto ele vai voltar de novo e de novo. Quando ele vai voltar, aí é a grande questão, né? Mas que isso vai acontecer de novo e de novo, acho que ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso, né? E aí caminhamos para a nossa tela final com as formas de apoio ao canal e também com a lista de vídeos do dia. Estão aí os temas que serão abordados ao longo do dia e os horários nos quais os vídeos irão ao ar. Sobre as formas de apoio ao canal, vocês sabem que a lógica aqui é a seguinte: ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Como se trata de um trabalho independente, o que mantém esse canal é o apoio solidário dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio: podem apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito pelo Apoia-se. Está o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é um portal de apoio virtual. Podem apoiar também pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Ou podem apoiar pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. São várias faixas de valor e vocês escolhem a que for melhor para vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.